Boa noite. Quanto tempo? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo, que eu não sabia exatamente sobre o que fazer, né? Havia uma ideia aqui, alguma hora ou outra, mas eu acabava esquecendo, acabava não fazendo, enrolando e tudo mais. Enfim, essa semana eu me deparei com... essa semana, eu me deparei com um canal chamado Mangá et Non. Eu não gostei do canal, mas ele me deu uma ideia boa. O cara, ele faz uma coisa que, assim, eu acho que, assim, eu nunca vi, assim, específico, sabe? Eu já vi as pessoas mostrando as coleções delas, de mangá, né? Eu sigo, inclusive, o War Manga Collectors. Tem uns caras lá que postam umas coisas absurdas. Um cara tem uma biblioteca com mais de 5.000. É um bagulho maluco. Enfim, esse cara não tinha uma grande coleção, mas ele contou a história de como ele começou a colecionar mangás. Eu achei que isso era interessante de plagiar. Só que diferente dele, eu não vou falar no geral, eu vou talvez fazendo por partes e falando do mangá em si, né? Então, certo. Como que eu comecei lendo mangás? Eu acho que isso é interessante. Começar e aí depois eu passo pro que eu tenho aqui hoje. Certo. Eu comecei a assistir anime lá pra setembro, agosto de 2015. Foi quando eu comecei definitivamente a acompanhar animes de temporada. Hoje em dia eu já não acompanho mais, mas naquela época eu comecei a ter contato. Eu não acompanhava a temporada lá pra agosto, mas eu comecei a assistir anime. Um amigo meu tentou me fazer assistir antes, porque ele assistia Sword Art Online, Mirai Nikki, bem os Entry, né? Mas foi por aí. E aí a primeira temporada que eu comecei a acompanhar foi em outubro de 2015, né? Hakudai Kishi no Cavalry, Asterisk, War, One Punch Man. Eram os principais três ali que eu tava assistindo. Eu assistia tanto Hakudai porque eu gostava, mas porque eu achava engraçado o fato dele ter o primeiro episódio igual ao Asterisk War. E aí eu comecei a assistir, aí eu comecei a acompanhar aquela temporada, aí eu acompanhei a temporada seguinte. E aí em 2016 eu fui acompanhando praticamente todas as temporadas. Eu não pegava muita coisa pra assistir, mas eu fui assistindo, né? Só que lá pra meados de 2016, um outro amigo meu, né? Salve Vitor Hugo, né? Vitinho. Ele começou a ler mangá, comprar mangás. E aí eu fiquei interessado e comprei, né? O meu primeiro mangá. Que no caso, não tenho muito, assim. É porque quando você abre, você não tem muito orgulho, que é o volume 1 da edição nacional de No Game No Life, né? Essa aqui é a versão antiga do mangá. Hoje em dia ele já tem outra reedição, com outro artista, mas, se eu não me engano, continua a partir de onde essa edição para. Essa edição aqui são 2 volumes, é esse volume aqui, que lançou em 2000 e... o volume de 2015, talvez, 2016 mesmo. E lançou esse aqui, que lançou alguns anos depois, porque eu tava com problema de licença ou um negócio desse. Assim, é tanto tempo que inclusive o logo entre as duas edições muda pela diferença, né? Mudou a edição. Enfim. E aí eu comprei, esse foi meu primeiro volume de mangá, se eu me lembro perfeitamente, né? E aí depois eu comecei a colecionar Yuki Holder e Nanatsu no Taizai ali, mais ou menos na mesma época. No caso de Nanatsu no Taizai, eu tenho aqui o meu volume 1 no plástico, porque esse meu amigo, o Vitinho, que começou a ler mangá, começou a me apresentar, ele comprava Nanatsu no Taizai, né? E aí eu pegava o volume dele, pedia pra ler, aí eu lia, porque naquela época ali eu assisti Nanatsu, né? Eu assisti a primeira temporada 2 vezes, e aí eu gostei bastante. E aí eu peguei pra ler o mangá na mão dele, e assim, hoje, né, se eu vejo quanto eu consumi, assim, eu li o mangá 2 vezes, ele totalmente digital e totalmente físico. Né? Nesse caso aqui o volume tá no plástico, que eu já tinha lido tanto digital quanto na física. Eu falei, quando eu comprei o meu volume 1, aí eu falei, pô, não vou tirar do plástico, vou deixar no plástico, né? Inclusive, tipo, o amarelo dele aqui é bem menos perceptível, porque ele tá no plástico. Assim, o plástico não tá mais a vácuo, porque ele rasgou, mas tá em bom estado, tá bem conservado. Enfim, aí eu pensei, vou deixar no plástico, porque não tem necessidade de pegar e abrir. Os outros volumes eu tenho um ou outro, porque eu peguei o volume que ele comprou também, e aí eu li quando ele comprou antes de mim, eu já tinha lido, e aí eu falei, não, eu vou tirar do plástico, vou deixar no plástico também. Então eu tenho, sei lá, uns 5 ou 6 dos 38 no plástico.
Acho que são 40 se eu contar os spin-offs, mas os spin-offs não estão. Enfim. E aí eu tinha No Game No Life e eu tinha Natsu no Taizai. Eu comecei... Yuki Hoder eu posso deixar pra falar sobre depois, porque eu acabei não terminando de ler o mangá. O mangá terminou recentemente, o físico, e eu ainda não fechei ali os últimos 30 capítulos, mais ou menos. Nesse caso aqui, esses dois eu li. E assim, o que acontece? Eu gosto bastante da adaptação para anime de No Game No Life, eu gosto bastante do filme, que não cobre aqui, isso aqui é bem o iniciozinho. E aí, lá em acho que foi no meu aniversário de 2017, eu ganhei de presente de aniversário a Light Novel de No Game No Life. Aí eu cheguei a ler acho que 2 volumes e meio. É uma obra com a qual eu tenho muita afeição, né? E aí eu tenho aqui até hoje, né? Eu não me desfaço muito, mas é marcante pra mim, assim. Foi o primeiro mangá físico que eu tive, hoje em dia eu tenho vários. E aqui, na Natsu no Taizai, volta e meia, eu sou criticado por gostar disso aqui, mas eu acho muito bom, assim. Eu acho Nakaba Suzuki, né, o autor, muito bom, não, mas acima da média, assim. A arte dele é muito boa, a quadrinização dele é muito boa. Eu peguei pra ler a sequência, né, o Mokushiroku no Yonkishi, que é Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que é outro protagonista, o Percival. Eu acho, assim, até onde eu li uns 40 capítulos, talvez, 30 capítulos. Eu achei o início assim, a reta inicial, melhor do que a prequela. Eu tava achando bem melhor. Se o Percival é um personagem mais legal, mais carismático, o Nakaba sabe renovar o universo que ele tem ali, ele sabe pegar e dar uma continuação sem precisar ficar dando uma de Boruto, assim, e repetindo o vilão. Repetindo o vilão mais ou menos, Boruto não faz muito isso, mas eles começam a trazer... Os personagens são muito similares, né? Mas se ficar... repetir o vilão sim, porque tem toda a situação do Orochimaru, né? Mas enfim. Quando eu falo de repetir, eles não ficam muito atrelados ao fato dos... Ele não deu o protagonista ao filho do Meliodas. Eu não vi o filme que é o filme do filho do Meliodas, que é aquele em 3D, é horrível. Não, assim, o CGI é horrível, mas eu não sei se o filme é ruim. Não cheguei a ler, então, ver. Então, assim, essa é a parte que ele tem de protagonista. E aí o resto é com o Percival. Tem que voltar a ler, tô dependendo. E aí, beleza, aí eu comecei a ler. Comecei a comprar ali o Natsu no Taizai e o No Game No Life. E aí veio o Yuki Holder, que eu não tenho aqui. E assim, essa é a primeira parte, assim, foi assim que eu comecei a ler o mangá físico. Pra mangá digital, como é que eu posso dizer? Ok, vamos lá. Mangá digital eu já comecei a ler antes de ler os mangás físicos, né? Lá em 2016, lá no início de 2016 foi quando eu comecei a pegar. Por exemplo, quando acabou Hakudai, eu quis pegar pra ler o mangá. Eu sei que é baseado na light novel, eu tive que aprender isso, que o mangá provavelmente não ia seguir, né? Foi um pouco antes aí da febre, que veio com Goblin Slayer, com Tateno Yusha, que veio com Hachiman Tensura Marai de Show, que veio com Slime Draken, The Star, que foram mangás adaptados de light novel que começaram a trazer um boom em vendas, não só da light novel, mas do próprio mangá. Então, assim, esses mangás, dado momento, ali mais pra frente, eles começaram uma nova trend, né? É difícil dizer, de que agora os mangás não vão ser mais só como material promocional da novel, né? Então, isso aqui, por exemplo, esses mangás no Game No Life, por que são 2 volumes, né? Porque esses mangás aqui são material promocional da novel. A novel virava mangá, pra quem lia mangá, pegava o mangá pra ler e aí seguia a princípio pra novel. Só que esses mangás acabaram se tornando muito contínuos. Eles começaram a adaptar o light novel e deu tão certo, assim, as vendas eram vendas altas, não só para adaptações de light novel, mas como eram altas para mangás no geral. Então o volume pegava centenas de milhares de vendas, que era assim, um ranking alto no Oricon, e aí, que é um ranking de vendas de mangá no Oricon, e aí esses mangás começaram a se perpetuar no sentido de, ok, eles são serializados continuamente agora.
Então, aqui a gente não tem um mercado tão grande disso, mas você vai para os Estados Unidos, você vai ver lá, porque eles já foram licenciados, né? Normalmente são de obras famosas, eles já vêm para o inglês, você vai para os Estados Unidos, vai procurar inclusive na Amazon para ver dos Estados Unidos, e eles têm vários volumes de mangás adaptados de light novel, porque esses mangás começaram a ter o próprio mercado enquanto mangás. Deixaram de ser só material promocional. Não todos tenham sido material promocional, claro, mas nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Enfim, e aí eu comecei a ler mangá digital. Foi ali no início de 2016. Eu não sei nem dizer o que foram as primeiras coisas que eu li. Provavelmente Hakudai. Eu cheguei a pegar pra ler Konobi Tsubo Nimondai Garu. Mas eu peguei assim que acabou o anime e não tinha muito capítulo, então eu li uns 2 ou 3. Eu nunca nem cataloguei esse tipo de coisa em lista, porque não contei assim. Eu peguei pra ler Yuki Holder, que eu li antes do físico, eu comecei a ler digital, então até ali o capítulo são 150, eu acho. 150 capítulos, eu acho. Até, sei lá, o capítulo 120, talvez. Não, 120, talvez. Eu li digital, todo digital. E aí, se eu for terminar o mangá, eu penso em ler os 30 capítulos digital, os 30 capítulos físicos. E aí eu boto relido ali, porque ele tem 2 filmes. Acho que eu não vou fazer isso, não. Acho que eu só vou terminar e marco uma vez. E ficar com essa neurose de ficar catalogando coisa é complicado. Mas eu acho que é isso. Acho que essa foi a primeira parte, né, introdutória. E aí, assim, pro próximo episódio, episódio foda. Próxima parte, eu acho que eu vou pular Yuki Holder. Ele já incluí aqui. Talvez quando acabar o mangá, talvez eu faça qualquer coisa, mas eu duvido muito, porque eu não consigo. Tenho dificuldade em. Eu teria que reler todo, né? Essa é a verdade. Eu teria que ler tudo pra trazer algum tipo de conteúdo, alguma coisa falando sobre o mangá. Então, eu acho que eu vou falar sobre outro mangá que eu li 2 vezes e um outro aí que eu vou pensar. Né? Então, muito obrigado aí pra quem assistiu. Valeu.